Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre algumas questões relacionadas ao exame de sangue, o que a gente pode encontrar de alteração, quais são os parâmetros que a gente usa para avaliar, né, pelo menos alguns parâmetros que a gente usa para avaliar um exame de sangue, e também falar um pouco sobre alguns tipos de anemia, né, o que a gente vai encontrar nesses exames quando a gente fala de anemia, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que quando a gente tem produção de hemácias, e a gente vai ter produção de hemácias, né, um processo chamado de eritropoiese, né, a gente tem esse processo de eritropoiese justamente porque nós temos um gatilho para a produção de mais hemácias, né? Que gatilho que é esse? O gatilho é a hipóxia, tá? Então, a gente sabe que a hemácia, né, aquela célula nucleada, que contém hemoglobina dentro, né? E a hemoglobina ela existe justamente para nos ajudar a carregar o oxigênio, né, pelos tecidos corporais. E quando a gente está numa situação de hipóxia, isso significa para o nosso corpo que a gente precisa de mais aporte de oxigênio e por isso, então, a gente precisa de mais hemácias, né? E como que esse processo vai acontecer? Vamos acompanhar aqui nesse mapa, né, que eu fiz aqui trazendo essa lógica, né, para a gente. Então, a gente tem uma hipóxia, né? E a partir dessa hipóxia, então, a gente tem um aumento do fator de transcrição para hemácias, né? E esse aumento de fator de transcrição, ele gera, então, ativação do gene responsável pela tradução, né, pela transcrição e tradução lá no processo de formação de proteínas para gerar a eritropoetina, né? Então, a gente tem um aumento na síntese de eritropoetina a partir da ativação desse gene EPO, né? E esse gene EPO, então, gerando o aumento da eritropoetina, gera a eritropoiese, tá? Então, a eritropoetina, ela é necessária para gerar a eritropoiese, e aí, a partir da eritropoiese, então, a gente aumenta o número de hemácias que a gente tem, né? E esse aumento de número de hemácias, a gente sabe, né, que a hemácia ela vive ali em torno de 120 dias, tá? Então, cada hemácia vai durar por cerca de 120 dias, mas o tempo todo a gente tem um processo de eritropoiese, porque não são todas as hemácias que surgem ao mesmo tempo, né? Então, existem hemácias que estão num processo ali de mais tempo, né, de vida, já tem uma capacidade menor para carregar oxigênio, tem outras hemácias mais novas que ainda não vão morrer, ainda não vão sofrer o processo de catabolismo, né? Que basicamente, né, quando a gente pensa no processo de catabolismo de hemácia, a gente vai pensar o seguinte, né? Então, aqui, o processo de catabolismo, né? Ele vai envolver a retirada de aminoácidos da hemoglobina, né? Inicialmente, né? Eu vou falar um pouco sobre a hemoglobina daqui a pouco, né? Mas a gente vai tirar os aminoácidos da hemoglobina, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente divide a hemoglobina e forma ali somente o grupo M, né? Esse grupo M vai ser degradado, né? E quando a gente tem degradação do grupo M, a gente forma biliverdina. A partir da biliverdina, a gente vai reduzir essa biliverdina, formando bilirrubina insolúvel ou não conjugada, né? Formei a bilirrubina insolúvel, ela vai ser carreada com o auxílio da albumina, né, para o fígado. Quando ela chega lá no fígado, a gente forma então a bilirrubina conjugada, e essa bilirrubina conjugada vai ser convertida no intestino em urobilinogênio, né? Essa conversão dela em urobilinogênio vai gerar duas possibilidades. Ou esse urobilinogênio vai para os rins para ser né, liberado na urina, né? Ou a gente vai ter a conversão em estercobilina para sair pelas fezes, tá? A estercobilina é um corante marrom, né? Um corante amarronzado, amarelado, amarronzado, vai ajudar na formação, né, da coloração das fezes, né? E o urobilinogênio pode ir para a urina. Lembrando que quando o urobilinogênio vai para a urina, ele pode ser convertido em urobilina, né? E isso vai trazer uma certa alteração na coloração da urina, fazendo com que a urina fique mais ou menos alaranjada, né? Então, existe essa possibilidade também de formação lá na urina, né? Beleza, vamos falar um pouco sobre a hemoglobina, né? A hemoglobina, ela vai ser formada, então, por duas partes, pelo grupo M, né? E pela globina, tá? Globina é uma proteína, grupo M também, tá? A junção das duas proteínas numa proteína ali de estrutura quaternária, né? E aí, o que que a gente tem aqui quando a gente pensa no grupo M, né? O grupo M, ele vai ser formado com a utilização de cofatores, né? Coenzimas, cofatores, que vão auxiliar, então, nesse processo. Que cofatores que são esses? Vitamina B6, cobre, vitamina B12, biotina e zinco, tá? Então, a gente não precisa só do ferro para formar o grupo M, né? Isso era uma coisa que as pessoas podem pensar, né? Que a gente precisa só do ferro para formar o grupo M, mas na verdade a gente precisa disso tudo aqui para formar o grupo M, tá? Inclusive, isso pode explicar um pouco, pelo menos, né? Não tudo, mas pode explicar um pouco também do porquê quando a gente tem ali
falta de vitamina B12, isso pode gerar uma anemia, né? Porque se você tem uma falta de vitamina B12, você pode produzir menos grupo M, né? E se você produz menos grupo M, você tem menos hemoglobina, né? Que a gente tem em torno ali de 270 milhões de hemoglobinas por hemácia, tá? O que faz com que a gente tenha uma capacidade ali de carregar cerca de 1 bilhão de moléculas, né, de oxigênio por vez em uma hemácia, né? Isso é muita coisa, assim, né? É uma capacidade muito importante, mas que vai ser reduzida se a gente tiver alteração aqui, né, na produção e na presença aqui desses cofatores também para a produção do grupo M, né? O grupo M, então, ele vai ser formado pela protoporfirina 9, né, e também pelo ferro no seu formato ferroso, né, que é o ferro 2+. Então, não é qualquer ferro que pode carregar o oxigênio, né? O ferro 2+ é que tem esse tropismo e que pode carregar, então, né, a molécula de oxigênio de forma reversível, né? Até porque a gente sabe que quando essa hemoglobina chega lá nos pulmões, né, a gente vai ter então a perda, né, dessa molécula de oxigênio e na verdade a gente vai captar, né, desculpa, a gente vai captar essa molécula de oxigênio e vai estar liberando também uma molécula de CO2 nessa troca, né? Então a ligação ela é reversível, tanto com o CO2 quanto com o oxigênio, né? Beleza. Outra coisa que a gente pode entender sobre as hemácias é que as hemácias, né, que são essas células necessárias para carregar o oxigênio a partir da hemoglobina, né, elas são, então, células que a gente pode quantizar, né? E quando a gente faz a quantização, né, a quantificação de hemácias, a gente está fazendo um hematócrito, né? O hematócrito nada mais é o quê? Como a proporção de hemácias no volume sanguíneo. Ou seja, se eu pegar um frasquinho com sangue e decantar, né, fizer ali a centrifugação, né, dessa quantidade de sangue, a porção celular desse sangue vai estar presente em qual volume desse volume total de sangue que eu utilizei, né? Então, isso seria o hematócrito, pensando em proporcionalidade mesmo, proporção, né, o volume de hemácias num volume sanguíneo específico, tá? Então, isso seria o hematócrito, a gente vai utilizar o hematócrito para poder avaliar também a saúde do indivíduo, né? Beleza. Outra coisa interessante também é que as hemácias, né, elas vão estar presentes, então, no eritograma, né, que o eritograma é o exame que a gente vai fazer, né, e no eritograma, o que que a gente vai ter? A gente vai utilizar alguns índices, né, índices esses que são chamados de índices hematimétricos, índices relacionados à hemácia, relacionados às características da hemácia que a gente vai utilizar para avaliar se o indivíduo está em estado de saúde, né, de homeostasia ou não, se ele está em algum processo patológico ou não, tá? Quais índices que são esses, né? São o VCM, que é o volume celular médio, o HCM, que é a hemoglobina celular média, ou seja, a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, em média, né? O CHCM, que seria a porcentagem de hemoglobina dentro do eritrócito, e aí lembrando que isso daqui tem um componente muito importante de proporcionalidade, tá? Então, quando a gente pensa numa hemácia média, a gente tem uma porcentagem média de hemoglobina que a gente espera encontrar dentro dessa célula, tá? Caso haja uma alteração dessa hemácia, por exemplo, essa hemácia fique aumentada, né? Ela ganhe volume, isso não significa que o CHCM vai se alterar, porque geralmente quando a hemácia vai se dividir, ela cresce primeiro para depois se dividir. Se por algum motivo, e a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouco, ela não crescer, ou então ela não se dividir principalmente, né? Ela vai continuar com a mesma proporcionalidade de hemoglobina dentro dela, tá? Porque é a mesma quantidade de hemoglobina que todas as hemácias formadas por ela teriam em conjunto, né? Só que agora em uma célula só, tá? Então a proporcionalidade se mantém. Por isso que em alguns casos a gente vai ver que o CHCM não vai se alterar, enquanto que o VCM e o HCM se alteram, tá? Um outro índice hematimétrico que é muito interessante e é o mais novo desses todos aqui é o RDW. O RDW ele vai ser muito, muito bom assim para a clínica, por quê? Porque ele vai identificar para a gente a variação do volume dos eritrócitos, tá? Então não é só a ideia assim de identificar o volume específico dos eritrócitos, né? Porque aqui é só um número frio, né? Eu estou tendo aqui só a ideia de como está naquele momento, uma fotografia daquele momento do volume daqueles eritrócitos. Mas se eu souber o quanto que esses eritrócitos estão variando de volume, isso me traz uma especificidade muito boa, né? Então, assim, quando a gente olha um exame laboratorial, a gente não pode olhar só se está dentro ou não dos valores de referência, porque muitas vezes o indivíduo pode ter variações ali
um pouco mais simples, né? Que vão mostrar para a gente valores dentro da referência de qualquer forma, só que com uma variação, assim, considerável dentro do padrão daquele indivíduo, né? Então, a avaliação, a análise de um exame laboratorial, ela tem que ser sempre longitudinal, né? A gente sempre tem que olhar de forma comparativa com outros valores de outros exames que a gente tem acesso desse paciente, tá? E aí o RDW ele vai auxiliar bastante nesse processo, tá? Beleza. Outra coisa interessante aqui, olha, é que quando a gente conversa sobre hemácias, né, um assunto muito importante que vai aparecer é o assunto das anemias, né? Então, quando a hemácia tem algum tipo de alteração, né, qualquer alteração que seja, ela pode sim se tornar uma hemácia anêmica, né? E quais tipos de anemia que a gente vai encontrar, né? O que que a gente pode tratar dentro de anemia? A gente vai encontrar nas anemias anemia microcítica e hipocrômica, né? Ou seja, aquela anemia em que a hemácia reduz de tamanho, ou seja, microcítica, é uma célula menor, tá? E hipocrômica, é o que a gente costuma encontrar junto, né? Então, quando a célula reduz de tamanho, significa que ela tem menos hemoglobina dentro dela. Hipocrômica, porque ela tem uma coloração avermelhada mais fraca, porque ela tem menos hemoglobina dentro dela. Então, quando você vai olhar no microscópio, essa célula normalmente é uma célula menor, né? Uma hemácia menor, com aquele halo da hemácia grande no meio dela, só que mais esbranquiçado, mais hipocorado, né? Porque você tem uma anemia microcítica hipocrômica, tá? Quando a gente pensa em anemia microcítica hipocrômica, a gente está falando de deficiência de ferro, tá? Então, a anemia ferropriva, por exemplo, é do tipo microcítica hipocrômica, tá? E aí, quando a gente pensa nos índices hematimétricos, a gente vai pensar que todos eles vão estar abaixo do normal. Por quê? Porque a célula perdeu em volume, né? Ela perdeu também hemoglobina, né? Quantidade de hemoglobina. A porcentagem de hemoglobina dentro dela também diminuiu, porque você perdeu, a capacidade de produzir hemoglobina, então você não vai ter a quantidade normal de hemoglobina que aquela célula poderia ter, né? E o seu organismo não tem a quantidade de hemoglobina que poderia ter, porque você tem um déficit de ferro, né? E o RDW, né, você vai ver também uma alteração, uma diminuição, né, desse RDW, porque aí você está vendo que as células, né, que as hemácias estão reduzindo, né? Só que lembrando que isso aqui seria mais de forma comparativa, né? Então, quando a gente for caracterizar aqui, a gente vai caracterizar principalmente relacionado ao VCM, ao HCM e o CHCM também, tá? Beleza. Outra possibilidade de anemia é a anemia normocítica e normocrômica. Ela não tem alteração do tamanho da hemácia e não tem alteração da coloração dessa hemácia, né? Normalmente a gente vai obter essa anemia aqui por defeitos na síntese de hemoglobina, né? Ou por redução do ferro sérico, tá? Isso vai acontecer. E aí o que que a gente vai observar com relação aos índices hematimétricos, né? Leve queda do HCM, tá? Porque você tem uma porcentagem ali de hemoglobina reduzida, né, em relação à célula normal, mas não, é uma variação muito pouquinha, muito baixa, tá? Então, normalmente perdão, a normocítica normocrômica, ela vai estar, ela é uma anemia que não mostra, não se aparece tanto para a gente na microscopia, né? Beleza. Outra coisa interessante aqui a gente observar a anemia macrocítica e hipercrômica, né? O que que é a anemia macrocítica e hipercrômica? Macrocítica, células aumentadas, hipercrômica com maior quantidade de hemoglobina ou maior concentração de hemoglobina dentro daquela célula, né? O que que a gente vai observar aqui? A gente vai observar uma fisiopatologia de uma anemia formada porque você tem um déficit de B12, de folato ou de ferro, tá? Geralmente, o B12 vai sempre ser deficitário nesse caso. Por quê? Como que a célula fica maior? Como que ela fica com maior quantidade de hemoglobina dentro dela, né? Ela vai ficar maior, por quê? Porque ela vai crescer, né? Ela cresce, todas as hemácias crescem antes de se dividir, faz parte do ciclo celular normal. Mas o que que vai acontecer? Ela vai crescer para fazer a divisão celular, só que ela não tem B12, tá? E o B12, ele é muito importante, né? A vitamina B12, ela é muito importante para a continuação do ciclo celular de forma normal. Então, se você tem uma queda do B12 ou do folato, né, que também faz parte desse processo, o ciclo celular vai parar naquele momento, né? E aí a célula não vai se dividir, né? Então, você tem uma grande hemácia, que era para formar várias outras hemácias, mas ela se torna uma grande hemácia, ela vai ser microcítica, né, nesse caso, então, e a quantidade de hemoglobina que está dentro dela é equivalente à quantidade de hemoglobina que você já teria, né?
Então, por isso que nesse caso você vai ver um CHCM inalterado, tá? O CHCM vai se manter, por quê? Porque você tem uma quantidade de hemoglobina equivalente à quantidade que você teria se você tivesse tido a divisão celular. Não vai alterar, mas ela vai ser uma célula hipercrômica, tá? Por quê? Porque você está vendo ali uma célula com muita quantidade de hemoglobina dentro dela. Então, você aumentou a porcentagem de hemoglobina, tá? O HCM está aumentado e o VCM também, porque o volume celular aumentou, tá? Então, essa é a lógica aí até nesse momento das anemias, tá? A gente vai observar até então esses tipos aí, tá? Beleza. Uma outra característica interessante, né, das hemácias é a gente observar que elas podem sofrer de poiquilocitose. O que que é poiquilocitose? Poiquilocitose seria, então, uma alteração, né, na forma da hemácia, tá? Seja por anemia, por qualquer coisa, tá? Essa hemácia pode ter algum tipo de alteração de forma. E aí a gente vai observar isso no microscópio, né? E aí a gente chama isso de poiquilocitose. Quais são os tipos, né, de poiquilocitose que a gente pode encontrar, né? A gente pode ter o eliptócito, né, massa com formato de elipse, tá? É massa em formato de elipse. Hemácia em formato de alvo, né? Você vai ver um pontinho vermelho no meio dela, e aí ela fica com formato de alvo. Os equinócitos, que são células ali é, com várias projeções, né? E projeções regulares, bem distribuídas em volta dela, né? Ela fica parecendo uma mamona. O acantócito, que é muito parecido com o equinócito também, só que essas espículas que são formadas, elas não seguem um padrão específico, né? Então, você não vai ver um padrão específico dessas espículas, tá? O esferócito é massa fica esférica, né? O dacriócito, que é a célula, a hemácia em formato de gota, tá? Então, você vai ver uma hemácia em formato de gota, e o estomatócito é uma hemácia em formato de boca, né? Você vai ver ali que o halo da hemácia fica parecendo ali a rima dos lábios aqui, né? Então, é isso que a gente pode observar de poiquilocitose, tá? Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês sobre esses exames laboratoriais, né? Espero que eu tenha ajudado no conhecimento de vocês. Se sim, se inscrevam no meu canal, deixem um like aí para me ajudar no trabalho. Eu estou tentando chegar aos 1.000 inscritos, né? Falta bem pouquinho, então se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? E vamos continuar nesse trabalho aí, né? Que a gente vai conhecer muito ainda sobre o corpo humano, né? Valeu pela atenção de todos e até o próximo vídeo.